Ana, vamos aqui em frente. Vou colocar um outro assunto para a gente, porque ministros do Supremo estão incomodados com o vazamento do conteúdo da reunião de ontem. A reunião deles todos foram diferentes reuniões, mas teve a reunião final, né, a última da noite. A reação dos magistrados veio após a publicação de uma reportagem com diálogos muito precisos do que tinha sido essa sessão secreta, que não tinha nenhum funcionário do Supremo, né? Estavam lá só os ministros. Vamos chamar o Valdo Cruz, que o Valdo tem informações sobre isso, Valdo, que saiu, então, uma reportagem com essas declarações muito precisas dos ministros na reunião de ontem, e aí isso levou ao questionamento se a reunião não tinha sido gravada. Boa tarde para você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, assinantes. Uma sexta-feira iluminada para todos nós. Júlia, o clima dentro do Supremo Tribunal Federal, que era para melhorar, né, com a saída de Toffoli da relatoria, foi piorar, piorou muito, né? O clima dentro do Supremo hoje, ali entre os ministros, está péssimo. Por quê? Logo cedo, né, o Jornal Digital 360, como você disse, publicou um longo relato das 3 reuniões que foram realizadas ontem. Teve uma reunião preparatória que ninguém sabia antes, por volta de 13 horas ali, antes da sessão plenária, da qual participaram 5 ministros. O presidente Fachin, Dias Toffoli, o decano Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia. Depois dessa reunião, foram para a sessão plenária, né? Eles fizeram ali meio que uma reunião para ver como é que estava o clima. Depois foram para a sessão, Fachin falou assim, ó, depois vamos terminar mais cedo a sessão plenária hoje e vamos ter reuniões. Aí foram 2 reuniões privadas, uma de 2 horas e 20 minutos, se não me engano, e uma terceira, nesse caso, né, de 30 minutos. Né? Logo depois que isso foi publicado, eu conversei com ministros da Suprema Corte, perguntando, olha, esses relatos são fidedignos? Fiz a mesma pergunta para os ministros com quem eu conversei. E as respostas deles, em situações diferentes, né, em momentos diferentes, perdão, foi o seguinte, são relatos fidedignos, são frases literais, né? Aí eu falei, mas frases literais? Sim, são frases literais. A gente já estava discutindo isso aqui dentro do Supremo, né? E numa sequência de quem parece que estava dentro da reunião, que passou dentro da reunião, né? E eu perguntei, mas é tudo fidedigno? Não, tem uma parte que disso, segundo palavras de um ministro. Alguns trechos são distorcidos para favorecer o vazador. Foi exatamente isso que eu ouvi. Aí, perguntando assim, mas vocês acham que foi gravado? Se nós não temos como provar, mas nós suspeitamos que as reuniões foram gravadas. E eles me falaram, olha, nós estamos suspeitando de uma pessoa que é o ministro Dias Toffoli. Suspeita, tá? Não tem nenhuma informação aqui garantindo que o ministro Dias Toffoli possa ter gravado isso. São suspeitas. Por que suspeitas em relação ao ministro Dias Toffoli? É porque trechos das reuniões que eram negativos para o ministro Dias Toffoli, que até ontem era o relator do caso Master, não são transcritos na reportagem do 360. Né? A informação, a pessoa que passou para o jornalista do Poder 360 omitiu esses trechos, segundo esses ministros. Teve momentos lá negativos para Toffoli que não estão reportados. Os que são reportados são mais favoráveis ao ministro. Eu procurei o ministro Dias Toffoli e perguntei, ministro, tem colega seu suspeitando que o senhor gravou e divulgou essa gravação. Ele falou assim, jamais, é totalmente inverídico, eu nunca gravei ninguém na minha vida e não seria agora que eu iria gravar. Ou seja, está um climão dentro do Supremo, Júlia. Os ministros com que eu falei, depois eu voltei a falar, tem certeza de que houve uma gravação? Não, certeza de gravação não temos, mas temos uma certeza. Alguém que participou da reunião passou de forma literal algumas frases. E não foram algumas frases, foram várias frases. É uma parte expressiva da reunião, Júlia. E isso olha, ou alguém gravou,
ou alguém tem uma memória prodigiosa e acabou repassando essas frases para o jornalista do Poder 360. Na visão desses ministros, isso é uma quebra de confiança. E eles se falaram que estavam atônitos depois que leram essa reportagem do dia de hoje. Então, Júlia, Toffoli nega, são suspeitas desses ministros em relação a ele por conta disso, olha, trechos negativos a Toffoli não são transcritos nessa reportagem. Toffoli diz que nunca gravou ninguém, né? Indagados, o ministro disse que nós não temos provas de gravação, mas temos garantia de que alguém que estava na reunião ou alguém que acompanhou a reunião transcreveu de forma literal, muito provavelmente tendo uma memória prodigiosa, porque são várias frases literais que foram passadas. Porque um deles até comentou comigo, Júlia, a gente tem contato com o jornalista, a gente passa informações para um jornalista, mas geralmente não é reproduzindo exatamente aquilo, dá uma noção do que ele... A gente até dá uma frase que corresponde exatamente ao que falou, as outras não. Neste caso, não, segundo eles, são várias frases literais, é o que foi me dito hoje. Agora, o que eu estou falando principalmente é o seguinte, foi uma quebra de confiança, houve um vazamento, principalmente da primeira reunião, que segundo eles, olha, essa primeira reunião, o combinado era que ela não deveria ser divulgada. E ela acabou sendo divulgada. Então, uma quebra de confiança que os ministros que eu ouvi disseram que estão atônitos, muito irritados, reclamando de uma quebra de confiança, Júlia. Vamos colocar a Ana na nossa conversa aqui, Ana, porque os ministros não estão questionando o teor, ao contrário, estão dizendo que está literal. Estão confirmando. Então, acho importante saber mais ou menos do que se trata. A gente já trouxe qual que era o tom. Era o tom de crítica, de apoio a Toffoli e crítica à Polícia Federal. Talvez da maioria, não de todos, né? Como eu disse um pouco mais cedo, Fachin e Carmen Lúcia um pouco mais discretos no apoio a Toffoli. Aí tem aqui a reportagem do Poder 360, cita que o Fux, por exemplo, fala: o ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. Acabou. Não sei o que vocês estão discutindo. Aí a ministra Carmen Lúcia: todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar quais são as declarações, porque eles não estão negando as declarações. Eles estão, mais do que isso, estão dizendo, de fato, as informações estão literais. Então, é importante a gente saber o que foi discutido lá ontem. O que eu acho importante aqui, Júlia, e dando boa tarde ao Valdes também, o que a reportagem mostra é uma corte que não estava unida, né? Mas que 8 dos 10 ministros estavam favoráveis a Dias Toffoli. E aí houve uma resistência do presidente da corte que queria colocar em votação na sexta-feira, hoje, o impedimento. E os ministros tentando buscar a unanimidade. Então, achei este um ponto importante porque mostra uma grande maioria dos ministros favoráveis a Dias Toffoli. Para ele é bom mostrar essa maioria. Bom, o que eu acho importante que algumas argumentações me surpreendeu aqui, porque alguns ministros a gente sabe mais, até pelos votos, como agem. Outros a gente ouve muito pouco, né? Eles até falam menos com a imprensa. Então, a gente tem aqui, me chamou muita atenção, Nunes Marques, que também se colocou favorável, disse que aquilo que a Polícia Federal apresentava era um nada jurídico e disse ainda que se passasse a valer aquilo, o juiz da comarca iria ter que responder ou teria que obedecer ao delegado. Isso é muito importante, achei muito importante porque isso traz essa relação entre STF e Polícia Federal. O ministro Zanin, por exemplo, que atacou muito, disse que a Polícia Federal produziu 200 páginas nesse tempo sobre essa investigação, enquanto que em 1 ano e meio em que ele tem a investigação sobre o Superior Tribunal de Justiça, não teria produzido tanto material.
Então, chamou essa atenção, fala inclusive da utilização de uma ferramenta que é de espionagem, né, para tentar retirar o material dos celulares. Então, há discussão sobre os métodos que a Polícia Federal utilizou. O que me chamou a atenção aqui é como a Polícia Federal produziu um material e isso surpreendeu os ministros do Supremo pensando, hoje é Toffoli e amanhã posso ser eu. Então, esse é o espírito desse encontro. E André Mendonça, que é importante a gente citar aqui, porque ele é o novo relator, como alguém que defendeu Carmen Lúcia e também disse que o problema era a institucionalidade, era preciso defender o Supremo Tribunal Federal. Só fazendo um parênteses desse ponto que você coloca do ministro Zanin, que é importante, não tem ferramenta qual a expressão que você usou, que ele falou? De espionagem, porque o nome é... A Polícia Federal tem peritos, inclusive um dos peritos a gente trouxe aqui, quando os 4 foram escolhidos por Toffoli, a gente trouxe o perfil dos 4. Um deles é o chefe da área de tecnologia. Esse cara, ele foi responsável por criar uma ferramenta que é reproduzida em vários países, que é uma ferramenta que facilita a busca dos investigadores, não é espionagem, é tudo com autorização da justiça. Se é espionagem, é quando não tem autorização da justiça. Quando você tem os celulares apreendidos numa operação com autorização da justiça, você submete esses aparelhos a esse software que consegue extrair e permitir com que você faça uma busca mais rápido em milhões e milhões de páginas e conteúdos que tem naquele celular ou no computador. Então, Valdo, me chama até a atenção acharem que uma ferramenta usada numa operação que tem autorização da justiça pode ser interpretada como espionagem. Só antes de passar para o Valdo, só pegar o trecho literal que eles falam que é uma menção, tá bom, uma empresa de espionagem, então há essa palavra, espionagem. Não, só porque essa passagem ela é relevante, Valdo, para a gente colocar na nossa discussão, porque mostra o clima contra a Polícia Federal. Olha, Júlia, vai piorar o clima com a Polícia Federal, porque durante a reunião, inclusive, a gente já tinha essa informação, né, de que alguns ministros reclamaram diretamente da Polícia Federal e a reprodução da reunião feita pelo site, pelo jornal digital Poder 360, traz ali o Alexandre Moraes criticando a Polícia Federal. Ele até diz, segundo relatos lá, né, sou amigo do Andrei, mas criticou a Polícia Federal a si mesmo. A mesma coisa Flávio Dino também, né? E outros ministros, acho que o Nunes Marques também. Então, dentro de uma avaliação de que a Polícia Federal estava investigando Dias Toffoli, acho que o Zanin até fala, imagens de satélite, é muito detalhe de uma reunião tão grande assim que gerou esse desconforto, essa indignação dentro do Supremo e o vazamento dessa reunião. Agora, o que a PF fez? A PF cumpriu com o seu papel. Ela estava analisando o celular de Daniel Vorcaro, né, para encontrar informações relacionadas às fraudes bancárias e se bateu em algo que a Júlia sempre fala aqui, encontro fortuito de provas, né? E as conversas entre o Daniel Vorcaro e o ministro Dias Toffoli, e também de Fabiano Zettel e de Daniel Vorcaro sobre pagamentos para a Marítide de Toffoli, né? É o que está escrito lá, segundo relatos, né? Ele encontrou aquilo, qual que era a obrigação da Polícia Federal? Repassar para o ministro relator. Neste caso, não podia passar para o ministro relator, porque o achado, como eles falam, era sobre o ministro relator. Neste caso, eles têm de reportar ao superior deste magistrado, o ministro Edson Fachin. E assim foi feito, né? Assim foi realizado. Durante a reunião, inclusive, segundo o relato do Poder 360, um ministro reclama de Fachin, né, de que ele deveria ter resolvido o caso no seu gabinete. Dino, não foi o Dino? Dino, né? Isso, Flávio Dino, foi Flávio Dino. Bem lembrado, foi Flávio Dino. De que deveria ter resolvido esse caso no gabinete dele. Dizendo, isso aqui não procede, isso aqui não é caso para suspeição, isso aqui não é caso para impedimento e pronto. Só que é bom lembrar, Júlia, tem jurista com que eu falei, dizendo o seguinte, realmente o que está ali não é para impedimento nem suspeição.
O que está ali é para investigação de um possível delito, né? Então, repassa para a Fachin analisar, vem cá, vamos investigar isso ou não? O que a gente faz com isso? Foi essa a função do relatório da Polícia Federal. E os ministros estão entendendo que não, que aquilo ali era uma investigação, porque já teria algumas fotos de satélite, alguns detalhes a mais. Como a gente não conhece totalmente o conteúdo desse relatório, que é totalmente sigiloso, fica um lado falando o outro. A PF diz que cumpriu a sua função, o que é correto. Eles dizem que a PF foi além, não só reportou o que foi aquele encontro fortuito de provas, né, mas foi além, analisou. Tinha uma informação de que havia nesses documentos encaminhados pela PF, inclusive relatórios RIFs, aqueles relatórios de inteligência financeira, né? Esqueci o nome exato, mas do COAF. A PF garante que não está anexado nesse material nada relacionado à movimentação, à busca de identificação de movimentação financeira do ministro, que isso não existe. Então fica essa versão contra versão, né, dos dois lados. Se um dia a gente tiver acesso a esse relatório, a gente vai poder esclarecer isso, Júlia. É que só voltando aqui um parênteses, que um colega até ficou com dúvida aqui sobre a questão da espionagem, né? Você tem um software desenvolvido pela perícia da Polícia Federal que consegue fazer a busca de maneira mais fácil no sistema. Paralelamente a isso, você tem também, pela Polícia Federal e algumas polícias pelo Brasil, um software israelense que te permite analisar conversa criptografada, saber onde a pessoa está, enfim, tem umas questões lá técnicas que eu não saberia dizer ao certo o que o software israelense faz. Mas esse software, ele tem autorização, a polícia tem autorização para usar também. E é usado em investigações. Me chama a atenção os ministros acharem que se trata de espionagem nesse caso, sim, outros o software é usado, mas enfim, vamos... Ô, Júlia, isso também reforça muito a pressão que os ministros sentem hoje, né? Que está no Supremo e que resultou nessa reunião. Só lembrando uma coisa que eu contei agora no início, né? Não tinha funcionários do administrativo nessa reunião, nem cafezinho, então eram só os ministros na sala. E eu acho que, Ana, tem uma questão com o Fachin aí também, que eu queria te ouvir, porque... Ele, de certa maneira, é questionado pelos pares, ou um dos pares, como a gente viu na matéria, durante a reunião, e ele já vinha de um desgaste grande por causa do Código de Conduta, que ele, Carmen Lúcia, tentando aprovar esse Código de Conduta com alguma resistência dos pares. Então, esse episódio coloca a Fachin ainda mais ali numa situação sensível com os seus colegas. Esse bastidor, né, que o Poder 360 traz mostra realmente o isolamento de Fachin e Carmen Lúcia. Mas o presidente da corte fez questão de dizer, de não abrir mão de que isso tinha que ser votado, tinha que ser uma decisão de todos. Se eu não me engano, mais de um ministro fez essa cobrança, além de Dino, pelo menos mais um, para que ele resolvesse ali. Ele disse, não, temos que votar. E aí, na busca do consenso, quer dizer, da unanimidade, para a corte mostrar que está unida, então o Dino faz essa proposta para que saia uma nota em defesa de Toffoli, mas, ao mesmo tempo, ele se afastaria e não haveria suspeição para não anular os dados. Então, acho importante a gente olhar como teve esse chamado, né, das 3 reuniões. Por sinal, o episódio o bastidor que eu tenho entre a segunda e a terceira reunião é que houve uma pausa para ser redigida a nota e aí os ministros voltam ali por mais 20, 30 minutos só para chancelar a nota final. Então, que se acertou, então, essa nota em defesa de Toffoli, em troca ele sair. Mas mostra como o Fachin está ali numa situação em que ele está tentando construir um consenso, ou pelo menos uma voz unida do tribunal, e como isso, em muitos momentos, está sendo difícil pelo tamanho da crise de imagem que afeta o Supremo.